Me acompanhe na leitura de Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A missão de Moisés havia chegado ao fim. Deus havia usado Moisés para levar o povo até a entrada da terra prometida. Mas agora Moisés estava morto e cabia a Josué conduzir o povo na conquista de Canaã, na conquista da terra prometida. Josué havia sido treinado por Moisés para ser um líder. Ele conhecia a Deus como Moisés. Ele sabia da fidelidade de Deus em cumprir o que prometia. Já havia passado cerca de 40 dias que Moisés havia morrido. Então o Senhor falou a Josué: se prepara, chegou a tua hora de entrar em ação. Se prepara que agora eu vou te usar. Tu irá guiar este povo para a terra prometida, para a terra que eu prometi que iria dar a eles. Então, o propósito, o objetivo de Josué era guiar o povo e fazer com que toda a terra prometida fosse conquistada. Esse era o propósito, esse era o objetivo que Deus havia estabelecido para Josué. Mas antes de Josué iniciar essa missão, antes de Josué começar a caminhar na conquista da terra prometida, nós temos o Senhor Deus dando alguns conselhos a Josué, para que ele pudesse ter êxito, obter vitória nesse propósito, nesse objetivo, nesse desafio, nessa missão que ele havia recebido então de Deus. Quais foram esses conselhos? Eu consigo enxergar dois conselhos. É claro que nós poderíamos tirar muito, é claro que um estudo indutivo iria trazer muita mais informação, mas de uma maneira prática, eu consigo extrair desse texto dois conselhos. O primeiro conselho, nos versos 5 e verso 6, não tenha medo do futuro. Este é o conselho de Deus. Deus diz a Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui fiel com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Você tem de ser forte e corajoso, porque você fará com que este povo herde a terra prometida. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que vai acontecer a partir deste momento. O que iria acontecer? Deus iria mudar o aspecto físico de Josué? Deus iria transformar Josué no homem mais forte, o homem mais forte do mundo? A partir daquele momento, Josué seria o homem mais corajoso da terra? Eu creio que o que Deus está dizendo a Josué é que ele se esforçasse e tivesse bastante ânimo para realizar a missão que havia sido confiada a ele. Essa seria a sua parte. As demais situações, aquilo que iria acontecer que estava fora do seu controle, isto ele deveria deixar com Deus. Não tenha medo do futuro. Faça a sua parte. Eu irei fazer a minha. Eu creio que o que Deus estava dizendo a Josué era: olha,
Faça a sua parte. Não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com as situações. Isso é comigo. A sua parte é: seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, não se preocupe com o futuro. Eu estou com você. A terra que Josué estava prestes a entrar não era desconhecida para ele. Ele foi um dos espias, ele viu os benefícios da terra, ele viu a riqueza da terra, mas ele também viu as dificuldades. Dificuldades essas que fizeram com que os seus colegas espias desanimassem o povo. Então, Josué sabia muito bem o que iria enfrentar. Ele teria de enfrentar os filhos de Anak, que segundo Números capítulo 13, os filhos de Anak eram gigantes da terra, eram homens de quase 3 metros de altura, homens fortes. Josué presenciou que aquela terra era disputada por vários grupos. Josué tinha convicção que a sua tarefa não era fácil. Mas o conselho de Deus é: não se preocupe com o futuro. Ser forte, corajoso, tenha ânimo. E este conselho, ele serve para mim, serve para você. Nós estamos há quase 5 meses sem saber como viver. A nossa convivência tem sido uma convivência totalmente anormal. Nós não sabemos e nem temos certeza, convicção do futuro. Não sabemos, por conta de uma pandemia. Mas olha o que a Bíblia nos diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 ao verso 10. Serdes sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O nosso maior inimigo não é a pandemia. O nosso maior inimigo continua sendo Satanás, continua sendo o diabo. E nós temos que ter muito cuidado para não olharmos para essas dificuldades e acabarmos caindo nas mãos do inimigo. Josué tinha de ser forte e corajoso para enfrentar as dificuldades que ele sabia, conhecia que iria enfrentar. E Deus então diz: olha, se prepara, tenha ânimo, não tema, eu estou contigo. Deus está dizendo a nós ser de sóbrios e vigilantes. Cuidado com o adversário, cuidado com o diabo. Ele pode muito bem usar essa pandemia, usar essa incerteza, usar esse pânico que foi espalhado para desviar você da fé. Muito cuidado com o adversário, muito cuidado com o inimigo. A pandemia não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é Satanás, é o diabo. E ele pode usar essa pandemia para lhe afastar de Deus, para levar você para longe de Deus, para fazer com que você desista de caminhar com Deus, desista de sua jornada à terra prometida. Devemos nos esforçar e ter ânimo nas batalhas da vida, mas sem medo do futuro. Afinal de contas, Deus está ao nosso lado, Deus está conosco. Seja qual for as dificuldades, seja qual for os desafios, nós devemos confiar em Deus. No verso 5, Deus diz a Josué: ninguém lhe resistirá, não te deixarei, nem te desampararei. Essa mesma promessa nós temos em Mateus 28 e 20, quando o Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei o meu futuro após essa pandemia, mas não tenho medo do que vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte, que é procurar me manter firme nos caminhos do Senhor. É procurar fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Essa é a minha parte, dar um bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. As outras coisas é com Deus. É Ele que prepara todas as coisas. Tudo está debaixo dos seus olhos, debaixo do seu querer. Então, eu não vou me preocupar com o futuro. Eu vou me preocupar em fazer a minha parte.
a parte que me cabe. E eu digo que você faça a mesma coisa. Faça a sua parte. Deixa que Deus faz a parte dele. Você faça a sua parte. A missão que Deus deu a você, continue executando, realizando e dê um bom testemunho da fé. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação. Deus está no controle. O segundo conselho que posso extrair desse texto é: obedeça às minhas palavras em toda e qualquer situação. Não é isso que ele diz no verso 7? Depois de falar da missão de Josué, para ele conduzir o povo para a terra prometida, depois de mostrar que ele deve ser forte, corajoso, ter ânimo, olha o que ele diz no verso 7 e verso 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, qualquer que seja a situação, esteja pronto para obedecer a minha palavra, para estar envolvido com a minha palavra. Permita que a minha palavra envolva a sua vida de tal forma que tudo o que você falar, que tudo o que você fizer, manifeste, testemunhe o meu nome. Esse é o conselho de Deus para Josué. Era assim que Josué deveria agir, conduzindo o povo para a terra prometida. A lei já estava escrita na ocasião, era uma autoridade reconhecida por Israel. Portanto, Josué deveria meditar, ponderar, pensar. Josué deveria estar desenvolvendo uma atividade de leitura constante nos estatutos, nos preceitos divinos. Olha a tarefa de Josué. Além de conduzir o povo, ele não poderia se afastar da palavra de Deus. Além de caminhar na sua jornada, ele teria de manter uma intimidade com Deus. Ele aprendia na teoria e depois executava na prática, ensinando o povo. Ensinando de que forma? Ensinando através de seu exemplo. Nós não temos Josué fazendo uma reunião e dando aulas para esse povo. Nós temos Josué vivendo a presença de Deus em sua vida, vivendo os preceitos do Senhor, vivendo a direção de Deus em sua vida. E isso estava ensinando o povo o que é ter um relacionamento com Deus. E o que o povo observava? As suas vitórias, as suas conquistas, a sua prosperidade. Tudo por conta deste envolvimento com Deus. Ele obedecia a palavra de Deus e era abençoado. Qualquer que fosse a situação, qualquer que fosse a dificuldade vivida por Josué, ele mantinha esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a palavra de Deus. E isso fazia com que ele fosse um homem vitorioso. São muitos os exemplos que nós temos de grandes homens de Deus. Eu quero citar um desses homens, desses grandes homens que tiveram um grande relacionamento com Deus. Esse homem se chamava George Mueller. Observe o que ele declarou. Lê a Bíblia e ir ao Senhor em oração. Essa é a forma para conhecermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Cada vez que lemos a Bíblia ou escutamos uma pregação, devemos orar para que Ele fale conosco. Com esse coração aberto, é mais que seguro que algo do que você está escutando ou lendo lhe tocará e não sairá da sua cabeça. Quando isso acontecer, ore a Deus por esse sentimento e lhe pergunte qual deve ser a sua atitude para com essa palavra que você recebeu. É importante colocar em prática aquilo que temos recebido do Senhor. O conhecimento teórico tem de ser colocado em prática. Meditar na palavra e orar foi o alimento principal para a fé extraordinária de George Mueller. George Mueller não foi conhecido como um homem de fé por ter feito milagres. Não foi conhecido por ter estado à beira da morte pelo Evangelho, mas foi conhecido por ter construído um abrigo para crianças órfãos na Inglaterra, ele e a sua esposa, no ano de 1836.
Na sua própria casa, ele fez uma espécie de albergue com 30 meninas. A obra continuou crescendo a ponto de ser necessário construir um edifício distinto e foi terminada em 1849 para abrigar 300 crianças, 300 meninos e meninas. 21 anos depois, cerca de 2.000 crianças estavam hospedadas em 5 lares deste tipo criado por eles. A obra de Miller foi provada pela providência de Deus, que supriu cada momento. Muitas vezes, o alimento diário das crianças foi providenciado hora antes de servi-lo. Amanhecia o dia, nada tinha na despensa. George Miller orava ao Senhor e acreditava na providência de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus e ele nunca temeu o futuro. E Deus sempre supriu. Ofertas misteriosas, ofertas anônimas chegavam e assim supria a necessidade de cada uma daquelas crianças. Nesses lares, as crianças recebiam uma boa educação, alimentação, vestimenta, levando consigo Bíblias quando partiam de lá. Isso também deve ser uma realidade na nossa vida. Uma grande intimidade com a palavra de Deus determinará o sucesso da nossa vida cristã aqui nesse mundo. O conhecimento adquirido através do envolvimento com a palavra de Deus irá nos capacitar a viver de acordo com esta palavra. O estudo das Escrituras é quem nos dá o equilíbrio necessário para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, como bem disse o nosso Deus a Josué. O Salmo 119, no verso 11, diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Se guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, os seus estatutos, os seus preceitos, nós não pecaremos contra o Senhor. É um escudo contra o pecado. Uma intimidade com Deus nos dá a capacidade de ter um andar equilibrado. E Deus fará prosperar o nosso caminho, nos dará vitória. Depois de mostrar o objetivo de Josué, a sua missão, que era conduzir, guiar o povo para a terra prometida, para a terra de Canaã, Deus também dará alguns conselhos a Josué, conselhos importantes. Primeiro conselho: não tema o futuro, Josué. Se esforça, tem bastante ânimo para realizar essa missão. Focaliza tuas forças naquilo que é teu. Focaliza tuas forças naquilo que você pode fazer. Focaliza a tua força no teu propósito, no teu objetivo. Se esforça para realizá-lo. Não se preocupe com as coisas externas, com as situações, com as circunstâncias. Eu estou no controle. Esse era o conselho de Deus para Josué. Não tema o futuro. Eu estou contigo. Realiza a tua obra. Faz com que esse povo entre na terra prometida. Eu estou contigo. Isso é garantia de vitória. Josué deveria se esforçar e ter bastante ânimo para realizar a missão que foi confiada a ele. Essa era a sua parte. As demais situações, as outras circunstâncias eram com Deus. Ele estaria com ele. Essa mesma atitude cabe a nós, a mim e a você. Vamos fazer a nossa parte. Deus tem o poder, o controle sobre o futuro. Não vamos temer. Não temeremos o futuro. Não temeremos o que essa pandemia vai fazer. Vamos focalizar a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque nós não temos poder para resolver nenhuma dessas situações. Isso é com Deus. E eu não estou aqui aconselhando para você abandonar todos os cuidados com essa pandemia. Não, essa é a sua tarefa também. Cabe a você se precaver. Mas não tema o futuro. O futuro pertence a Deus. E o segundo conselho é: seja qual for as circunstâncias, não abandone a minha palavra. Obedeça a minha palavra, seja qual for a situação. Josué deveria ter em sua vida um grande envolvimento com a palavra de Deus, uma vida de obediência. E esse envolvimento ia dar capacidade a ele de se manter equilibrado em toda e qualquer situação. E assim ele obteria vitória em todas as suas lutas.
em todos os seus desafios. E não é diferente para nós, para mim e para você. Quando nós temos envolvimento com a palavra de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, seja qual for a situação, nós estamos preparados. Não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Somos equilibrados. E esse equilíbrio vem do envolvimento com a palavra de Deus, vem com o envolvimento que temos com Deus. Josué aplicou em sua vida os conselhos que recebeu do Senhor. Então ele venceu os seus inimigos. Ele obteve vitória em sua jornada. Não é diferente para nós, para mim e para você. O resultado das nossas lutas depende do nosso envolvimento com Deus e com sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia.